quem nunca ouviu falar que se pegar uma friagem vai ficar doente? Ou que se tomar alguma coisa gelada num dia frio vai ficar com dor de garganta? Eu mesma já levei muito puxão de orelha quando criança por andar descalça no inverno, como se isso fosse causar aí várias doenças, né, Bárbara? Verdade, Mari. Mas será que o frio por si só tem esse poder? De fato, essa é uma época mais propensa à circulação de algumas doenças e fortalecer a imunidade pode ser uma forma de se prevenir. É sobre isso que a gente conversa agora com a nutricionista Elisa Lobo. Bom dia, Elisa. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom estar aqui com vocês de novo. Sua presença é sempre especial, ainda mais no seu aniversário. Fiquei Obrigada. sabendo que é seu dia. Então, muito obrigada por escolher também passar uma data, né, tão Uma honra. especial aqui com a gente. Comemorar com vocês, né? Comemorar com todo delícia. mundo que está em casa ouvindo a gente. Obrigada pela presença. E vamos tentar entender de cara, assim, por que a imunidade, Elisa, ela fica baixa no frio? Então, na verdade, não é que a imunidade fica baixa no frio. A gente tem alguns fatores onde o frio vai atuar, mas ela não diretamente abaixa a imunidade. O frio não abaixa a imunidade diretamente. A gente não tem esse tipo de comprovação científica. O que a gente tem são fatores indiretos. Por exemplo, a proliferação de alguns vírus, né, que tem uma sobrevida maior. E também o fato do ar ficar mais seco, e aí as nossas vias respiratórias ficam mais ressecadas, mais propensas a algumas coisas. Isso basicamente. Agora, a imunidade em si, não propriamente dita. A gente tem também um outro fator muito comum, porque no frio a gente fica muito aglomerado, tudo muito fechado, fecha-se janela, fecha-se tudo. Então também tem uma tendência ali a proliferar mais essas doenças, mas não diretamente com a imunidade. Essa é só a sensação, né? A gente tem a sensação de que a imunidade porque fica mais baixa. outras coisas favorecem mais que essas doenças venham, e aí então você tem uma tendência maior, mas não necessariamente é a imunidade. Só que sim, a imunidade nesse momento é um bom momento para a gente fortalecer, já que a gente já sabe disso. Então, fortalecê-la é uma estratégia importante. Essa é uma ideia que a gente tem muito comum, ainda mais com essas coisas que a gente deu exemplo, de que a gente escuta muito falar, Isso. né? Não pode sair, né? Sair no frio vai pegar uma gripe, tomar uma coisa gelada vai dar dor de garganta, não pode andar descalço de jeito nenhum. Tem muitos fatores, né, que vão favorecer isso, que não diretamente a imunidade. Tem uma outra questão dentro da nutrição da ortomolecular também, que vale a pena dizer, que é a incidência solar. Porque a gente também está muito coberto, muito tampado, a gente não vai muito para clube, para praia, a gente expõe menos a radiação solar, então a gente produz menos, sintetiza, né, menos vitamina D, e a vitamina D é uma das principais vitaminas, né, para aumentar e favorecer a nossa imunidade. Então tem também esses fatores indiretos dessa época do ano. Mas não significa que o frio em si abaixa a imunidade. O frio só acarreta uma série de comportamentos e de coisas que levam aí a se tornar tudo mais propenso para essas doenças. Exato. E como que a alimentação pode influenciar positiva ou negativamente nesse cenário? Bastante, né? Porque a gente precisa manter esse corpo forte. Eu sempre falo que assim, a gente está indo para a guerra. A gente está se expondo a vários fatores diariamente, né? Pode ser um vírus, ou não, pode ser qualquer outra predisposição, até genética que alguém venha a ter. Sempre falo que genética ela não é destino, né? Ela é uma predisposição, ela favorece. Então, você vai favorecer ou não aquilo, como se fosse um interruptor que você liga ou desliga. Mas pode ser isso, por exemplo, ou um próprio resfriado. Mas se o seu corpo está forte, ele lida bem com aquilo. Se o seu corpo está forte, em 2 dias você melhora rapidinho. A mesma questão numa pessoa que está com o corpo fraco, fica lá semanas. E o Covid-19 veio aí para mostrar isso pra gente. Por quê? Não só pelo quão grandioso foi a situação, mas pela quantidade de estudo científico que foram feitos por causa disso. Porque foi percebido exatamente que pessoas com uma imunidade mais forte ficavam menos doentes, tinham menos efeitos colaterais, melhoravam mais rápido, né? Tinham menos problemas devidos a doença ao pegar. Porque assim, também ficou muito errado na nossa cabeça de que, então eu tô cuidando da imunidade que eu não vou pegar. Não tem como. O vírus tá ali, você pegou, não tem jeito. Não tem essa garantia, não tem como. Você não tem como garantir que não vai pegar, isso não. Mas como tá o seu corpo ao receber esse vírus que faz toda a diferença. Eu me lembro perfeitamente quando a gente estava noticiando na rádio, porque eu trabalho também numa rádio, noticiando os primeiros casos de Covid-19 ainda fora, não aqui no Brasil. E eu avisei exatamente assim, que vai fazer a diferença para quem vai ficar em casa cuidando de uma gripe, quem vai bater no hospital, talvez não voltar, é a imunidade. É agora que a gente constrói ela. Começa agora, porque vai chegar no Brasil. Eu lembro de ter falado isso ao vivo nesse dia com toda a minha equipe de jornalismo, para mim foi muito forte. Porque, como profissional de saúde, a gente já estava olhando para isso e prevendo já como a preocupação com a imunidade seria
essencial nesse momento, era tudo que eu podia dizer, né? E como que cuida dessa imunidade? Que é o que você acabou de me perguntar. Através da alimentação, com certeza, ela é a base para te manter forte. Porque é claro que existem várias outras coisas, suplementos, mas a gente só suplementa quando a gente não consegue o suficiente. Por exemplo, eu falei aqui no começo do programa do sol, que é a nossa fonte aí inesgotável de vitamina D. Mas quem é aqui que consegue realmente todo dia ficar em média 20 minutos no sol? Quem é que tem esse tempo disponível? Que gostosinho seria. Eu adoraria fazer isso. Eu faço talvez uma vez por semana, no final de semana eu faço. No inverno a gente já não faz tanto. Pelo contrário, a gente tá camuflado, né? Que a gente põe roupa. Então, se você não consegue se expor e tem que expor o corpo todo, não adianta só um pedacinho, tem que expor o máximo possível. E esse tempo vai variar de acordo do tom de pele de cada um, né? É uma média de 20 minutos que pode ser 10, 8 para pessoa muito branquinha, ou então 40 para pessoa mais pele negra. Mas essa média diária não é uma realidade. Por isso a gente tem essa gama muito grande de pessoas com baixa de vitamina D, que na verdade é uma das, não é a única, é uma das mais relevantes quando a gente fala de imunidade, com várias outras doenças, relacionadas a várias outras doenças autoimunes, inclusive, mas é um exemplo. Aí a gente tem também da alimentação propriamente dita. Zinco, selênio, vitamina C. A gente está consumindo isso todos os dias? Será? Quem está comendo selênio todo dia? Quem come castanha todo dia? É realmente uma construção, né? A questão da imunidade. É uma construção mesmo. Você fortalecer esse corpo, que aí ele vai para a luta. Pode vir, que ele está pronto. E sabendo disso, né? Quais alimentos que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico? Sistema imunológico. Comida de verdade. Eu acho que ninguém me aguenta mais eu falar disso. Mas o básico é a comida de verdade. Toda verdura, principalmente verde escura, tem muito magnésio, tem muito ferro. Tudo isso é muito importante para o nosso sistema imunológico. Todo legume tem muito nutriente. Principalmente a gente focar em coisas que têm micronutrientes. O que é isso? É porque hoje em dia fala-se muito dos macros: carboidrato, proteína, gordura, caloria, carboidrato, proteína, gordura, carboidrato, proteína. E a gente esquece do micro. O que é um micro? É vitamina. Então, às vezes, é um suco. Às vezes o olhar é tão ambicioso para a situação como um todo que o simples, né? O simples, as regras básicas não são feitas. Fica ali muito voltado, nossa, vou comer um frango batata doce. Ok, você bateu sua meta de caloria, de carboidrato, que não de tá proteína. Errado por isso também, não tem né? erro Mas não pode deixar nisso. O outro lado. Mas e o resto? Tem certeza que não tá faltando ali um ingrediente especial de um azeite, de uma verdura, de uma semente de linhagem, uma semente de abóbora rica em zinco. Gente, o zinco foi um dos minerais mais estudados no Covid, né? Nos hospitais, você saía de lá tomando zinco. E aí a gente não tá comendo. Não é que não possa tomar, principalmente se você está precisando aumentar essas doses sanguíneas. Mas a gente não está nem comendo. Então, pensar primeiro no básico. É sempre o simples. É voltar para o básico mesmo, é a alimentação. E aí, vitamina C, por exemplo, é muito famosa também. É muito fácil consumir vitamina C. Quando eu pego um exame de sangue de paciente meu, que eu falo carência de vitamina C, eu falo, não, me nego até a suplementar, é muito fácil. Poxa, pega uma salada, espreme um limão. A casca do limão é a coisa mais rica em vitamina C. Se você ralar um pouquinho ali e jogar na salada... É uma realidade que está tão pertinho, né? É muito fácil, muito barato, muito acessível. Imagina aquilo todo dia na salada. Ou então numa aguinha, espremer uma água com limão, né? Tomar uma água com gás, por exemplo, limão. Morango. Tô falando do limão, porque o limão é muito fácil. Todo mundo tem limãozinho ali, dá uma raladinha, colocou na salada e resolveu. Tem pé de limão no quintal, né? É muito fácil. É só criar um hábito. Exato. Se você tem ali, você olha para aquilo ali e fala, caramba, por que eu tô pensando em cápsula? Não é que a cápsula não pode ajudar muita gente, tá? Mas é que às vezes tá ali na nossa mão. E aí você tá com uma carência que não tinha a menor necessidade de ter. Uma vitamina tão importante para o nosso sistema imunológico, para ir em outras coisas, para a pele, para evitar flacidez, para um monte de coisa. Tudo bem se precisar usar doses maiores, mas pensando no dia a dia... É muito fácil. Um morango, um kiwi, tem outras frutas também, né? Cerola. Mas eu sempre gosto de usar o limão como exemplo. Primeiro porque essa dica da casca é muito boa. Segundo porque é um alimento que quase não tem caloria nenhuma. E aí não vai interferir na dieta de ninguém. E terceiro porque é muito fácil, acessível. Qualquer época, qualquer lugar tem. E barato.
que é importante. E o limão ainda tem aquela questão de que é uma fruta que é usada tanto para coisas doces, quanto para suco, quanto para comida salgada. Ele ainda serve fazer um molho de uma salada. Ele serve um pouco para tudo, então dá para você inserir ele da forma que você preferir. E ó, tá chegando. Ele é bem democrático, assim. Tá chegando a interação do pessoal de casa, ó, o Marcos Benetelli, que tá sempre ligadinho na gente, tá lá de olho na gente pelo YouTube. E o Pedro Paulo de BH fez uma pergunta que, inclusive, você já mencionou. É verdade que água com limão de jejum faz bem para a imunidade? Você já falou que água com limão é uma boa. E essa questão do jejum faz diferença? É bom ou não? Tem um pouquinho de diferença, assim, gente. Só não é um milagre, tá? Porque tem essas coisas que levam... É tão a ferro e fogo que aí a gente na nutrição fica assim, ai meu Deus, lá vem água com limão. Mas ela é muito saudável. Primeiro que beber água, naturalmente, isso é um benefício. Se você não bebe, de repente começa a tomar um copão já logo no começo do dia, já está hidratando o seu corpo todo, já melhorou por isso. O limão, a gente acabou de falar de vários benefícios dele aqui, então claro que sim. Tem uma questão do sistema digestório, que é a acidez do limão, por isso que às vezes a gente faz até shotzinhos com essa acidez, vai ativar a bile, então vai melhorar seu sistema digestório como um todo. E tem uma segunda questão bem legal relacionada ao sistema digestório, que é assim, você não comeu nada ainda, você veio de uma noite de sono, não tem nada atrapalhando a absorção. Porque quando a gente vai comendo, se alimentando, um monte de coisa, uma coisa interfere na absorção da outra. No final do dia, essa água com limão não tem a mesma absorção que no começo. Na hora que você está em jejum, você já começa o dia dando um boom de antioxidante, anti-inflamatório, cuidando da sua imunidade e ainda por cima, sem nada para atrapalhar aquela absorção. Vai ser absorvido na hora. Então, uma boa estratégia. Em jejum, esses shots, essas hidratações matinais, eles são melhores. Eles podem ser feitos a qualquer hora do dia. Benefício sempre tem, tá? Mas em jejum tem esse benefício a mais, tanto que a gente sempre dá uma dica para não comer logo depois, esperar um pouquinho. Às vezes a gente faz uma hidrataçãozinha limão, cúrcuma, ou então com própolis. Tem vários tipos de shots, vai depender do objetivo que a gente quer, tá? Tem uma dezena que a gente vai criando de acordo com o caso. Mas espera um pouquinho para comer. Que às vezes você vai tomar um cafezinho preto, esse café pode atrapalhar a absorção. Então, espera uns 15 minutinhos. Toma ali e vai com calma preparando o seu café da manhã, tomando um banho. E aí depois você vai lá e faz a refeição principal. E excelente pergunta, Pedro Paulo. Marcos Benetelli também, né, que falou que está interagindo e acompanhando o nosso programa. E você, se tem alguma dúvida sobre esse assunto, imunidade em tempos de frio, aproveita que a gente está aqui ao vivo e manda para o nosso WhatsApp. Conversamos sobre os alimentos que ajudam a fortalecer e quais devem ser evitados, Elisa. Essa parte é a parte difícil, que é a parte que ninguém gosta da nutrição, né? Que é tirar. Mas, basicamente, é o que inflama o corpo, tá? Não é que esse alimento em si vai te deixar doente, vai agredir a sua imunidade. Mas muitos alimentos vão inflamar o seu corpo. E um corpo inflamado é um corpo que não é saudável, um corpo que não responde bem aos processos que ele deveria estar respondendo, né? Se ele tem ali, por exemplo, uma agressão, um agressor, um fator externo que acabou de entrar em contato, seja um vírus, seja uma bactéria, ele deveria então estar pronto, né, para guerra, como eu falo. Mas às vezes ele está fraco, às vezes ele não está respondendo bem, as respostas não vêm tão bem. Então, quais são os alimentos que mais inflamam o corpo? Açúcar, no fundo todo mundo já sabe. Açúcar, farinha branca, a nossa farinha, especialmente aqui no Brasil, né, tem uma quantidade muito grande de glúten adicionado, e o glúten é muito inflamatório, apesar dele vir do trigo, o trigo ser algo natural. Se fosse só aquela quantidade que tem no trigo, não seria um problema para todo mundo, talvez. Mas como a nossa farinha tem uma quantidade muito grande, é muita sobrecarga para o nosso corpo, inflama muito, principalmente a mucosa intestinal, a parede do nosso intestino. E aí, no que a gente irrita essa parede intestinal, é ali que acontece grande parte da absorção de vitamina. Então, ela está toda inflamada, porque o açúcar inflama, caseína do leite, inclusive a caseína, a proteína do leite, ela, além de ser inflamatória de uma maneira geral para o corpo, ela inflama principalmente os brônquios. Então, aqui o sistema respiratório. Para essa época do ano, se você tem tendência a asma, bronquite, rinite, sinusite, melhor coisa que você pode fazer é tirar o leite, os lácteos do seu dia a dia. Não precisa tirar sempre. Nossa, hoje eu vou fazer uma receitinha, colocar um queijo. No final de semana eu fui num lugar, comi uma torta. É um equilíbrio mesmo, né? Independente da época do ano. Sempre, é pra vida. Mas se é uma pessoa que já tem esses casos, mas tendência maior, é um bom ingrediente para você não ter no seu dia a dia. Vai fazer muita diferença, porque aumenta muito a produção de muco. Então vai diminuir bastante, você vai sentir uma diferença muito grande nas doenças respiratórias. Então esses alimentos, eles inflamam o corpo de uma forma geral, né? E atrapalham também, por inflamar também o intestino, como eu disse, a absorção das vitaminas que eu falei agora, que estariam te fortalecendo. Então muitas vezes eu pego paciente, por exemplo,
que tem uma carência de vitamina D muito forte, mas está suplementando. Tem alguns casos, a gente falou aqui no programa, no último programa, sobre menopausa. Se eu estou falando da mulher menopausa, é outro patamar, porque a demanda é outra. Ela não estava na menopausa ontem, ela está agora, o corpo dela é outro, ela tem uma demanda completamente diferente de nutriente, inclusive de vitamina D. Então, se eu estiver falando de um paciente com autoimune, cada caso pode variar, mas de uma maneira geral, às vezes eu pego esse paciente que não está com níveis bons de vitamina D, mas está usando doses altas. Às vezes está suplementando 10 mil unidades internacionais por dia, era para estar ótimo. Mesmo assim, não sobe. Pode ser um fator genético, que tem uma alteração genética no VDR, que é um gene específico que faz com que essa pessoa não consiga absorver bem, altera o receptor da vitamina D, aí um fator genético a gente vai tratar, tem como. Ou então pode ser só essa microbiota intestinal, esse intestino que está tão inflamado que não está permitindo que seja absorvido esses nutrientes. Então você está tomando uma super cápsula de uma vitamina incrível, mas você não está absorvendo. Às vezes pagando caro por ela, né? Pois é, investindo naquilo. E antigamente na nutrição tinha uma frase muito famosa, vocês devem lembrar que era assim: você é o que você come. Eu já mudei essa frase há muito tempo, porque não é verdade. Você é o que você absorve. Se você não tem um bom sistema digestório para absorver, você não vai absorver. Você vai tomar o melhor suplemento, fazer o que for. Não absorve. Eu vejo o tempo inteiro isso. Agora, a gente melhora a microbiota intestinal, faz um tratamento da desbiose intestinal, de repente, se for o caso do paciente, pronto, em um mês a vitamina D faz assim, ó, resolvido. Sistema imunológico, lindo. Uma coisa que eu tô vendo aqui que o pessoal tá tendo dúvida é com relação a essas receitinhas, esses shots, essas misturinhas aí, que às vezes que o pessoal fala que são bons pra fortalecer a imunidade. Por exemplo, o Pedro Paulo perguntou sobre alho com gengibre, que ele já ouviu falar também que é bom para imunidade, e o Vacil de Rio Branco perguntou sobre água de pepino, se é bom também tomar. E a gente pode falar aí sobre essas várias receitinhas que existem aí com essa promessa de melhorar a imunidade. E a diferença de ser tomado em jejum ou não também, né? São os nossos pós de perim-pim-pim, né? Eu acho ótimo a gente agregar. Quanto mais coisa anti-inflamatória você colocar no seu dia, nossa, eu não comia gengibre, agora eu tô comendo. A água de gengibre eu acho muito fraco, mas de repente você dá uma fervida nele, faz tipo um chá, põe pra gelar, toma gelado, mas só pra você extrair mais o gengirol, que é a parte potente dele. Só na água ali é mais um enfeite, um aroma, do que de fato o benefício. Mas o alho, por exemplo, é muito potente, muito anti-inflamatório, pode ser em forma de chá ou macerado, ótimo. Tudo que você agregar é ótimo, né? Claro que assim, né, você vai demandar uma energia para tomar tudo isso e ficar comendo um monte de hambúrguer e pizza todo dia, né, gente? Então, assim, claro que o equilíbrio é importante, mas também pense com carinho se tá valendo a pena. Você tá olhando só pra isso, não tá olhando pra todo o contexto. Então você fica tomando um monte de coisa ruim, um monte de trem, mas não tá cuidando da base, que é o que a gente falou aqui agora, que é a alimentação. E pensar também que às vezes existem formas mais palatáveis de ingerir esses alimentos do que uma água de alho, por exemplo. Eu particularmente falo isso muito com meus pacientes, né? Dá pra ser prazeroso, né? Eu falo assim, olha, gente, eu vivo recebendo esse tipo de pergunta. Alho, pepino, berinjela, tem também vinagre de maçã. Tem benefícios ótimos, gente, é ruim demais. Por que você tá fazendo isso? A gente não tem uma outra alternativa? Tem outras colocar formas de outro jeito, ingerir. colocar numa salada. Pô, faz um tempero gostoso pro alho. Então a gente pode usar alho. Come o pepino, né? Come pepino na saladinha. Mas assim, não é que seja ruim. É só que talvez você tá sofrendo assim, ó, à toa. Vamos agora aqui para a interação da Viviane, que é de Betim. Ela mandou o seguinte: meu filho de 3 anos pega gripe atrás de gripe. O que posso fazer para fortalecer a imunidade dele? Chá de limão com mel e açafrão é bom para gripe? Maravilhosa, que linda. Vivi, como a gente falou aqui, você já deve ter ouvido várias dicas, fortalecer o sistema imunológico para ele, então lidar melhor com esse contato com o vírus, é a base para isso. A gente pode cuidar dessa questão alimentar, que já foi falado, tem também essas diquinhas, o mel com gengibre, com própolis. Se a criança não toma própolis, gente, dá em cápsula, mas a criança come tudo em cápsula lá. Tem o própolis puro em cápsula, tem a cúrcuma pura em cápsula, tá? Que você serve, porque a cúrcuma é difícil. Eu tô falando isso porque crianças de 3 anos, eu sei, tem 2 filhos em casa. E não é palatável, né? Imagina você comer cúrcuma, já comeram cúrcuma? Eu como sempre, porque é muito anti-inflamatório. A cúrcuma é um dos alimentos mais poderosos que eu conheço na vida, na história, assim, da nutrição, dos meus estudos. Eu que tenho fibromialgia, eu tenho 2 doenças autoimunes, a cúrcuma me salva. Se eu tiver uma crise, eu faço um chá de cúrcuma, um shot, eu fico no mesmo dia maravilhosa, sem dor nenhuma. Então, assim, ela é muito potente mesmo, Viviane tem razão de colocar, só que não é muito palatável. Então, de repente, a gente achar um outro jeitinho. Eu coloco no arroz, ralo ela, para poder comer de outras formas. Mas como ela quer tratar, tem que ser uma dose mais alta, talvez em cápsula.
Excelente. E ter essa noção de pensar na criança que vai ter essa dificuldade. E essa é uma idade também, Se que é mais... conseguir, ótimo, né? Mas vamos pensar, de repente, uma estratégia que funcione. Tem que dar certo. E aí uma coisa que o pessoal também sofre nessa época do ano são com as crises alérgicas. E a Dani Mendes, de Além Paraíba, tem esse problema. Tá perguntando se tem... Dani Medeiros, isso, perdão. Ela perguntou se tem alguma dica de alimentos que ajudam a diminuir essas crises alérgicas durante o tempo de frio, onde realmente o pessoal sofre. Dani, maravilhosa! Que inclusive me deixou maravilhosa hoje de manhã, tá, gente? A maquiagem aqui, 5h30 da manhã, tava lá na minha casa hoje. Belíssima! O que acontece? É mais do mesmo, né? Porque as crises alérgicas, o sistema alérgico também é o seu corpo respondendo a algo, ao alergênico, né? Alguma coisa que você é alérgica, talvez ácaros, talvez alguma outra coisa, até alimentar em alguns casos. Volto no básico, seu corpo tem que estar forte para lidar com isso. Então, se ele estiver forte, ele lida rapidinho. Né? Eu tenho algumas coisas que eu sou alérgica, por exemplo, uma coisa que eu sou muito alérgica a amendoim. Tenho uma alergia, só que quando eu tô com a imunidade ok, só me dá uma rinitezinha, assim, sabe? Do nariz coçar e às vezes ficar um pouco entupido, pronto. Agora, se eu não estiver bem, aí pronto, aí fico toda alérgica. Então, é realmente o que a gente disse aqui, fortalecer o corpo. E a gente tá falando, né, de ajustes ali no dia a dia, nas dietas, mas uma dúvida que eu acho que aparece muito. A dieta, ela precisa mudar também de acordo com a estação do ano? Ou não, se a gente tiver uma dieta bacana, que consegue fortalecer o sistema imunológico, ela pode ser mantida para o resto do ano? Interessante a pergunta. A base, não. Base é a comida. Se você faz o básico bem feito, tá tudo certo. Em alguns momentos você vai ajustar o resto. Mas o básico bem feito, que é uma alimentação boa, dormir bem, é o melhor que você conseguir, beber bastante água, fazer atividade física, gente, isso é o básico. Não tem coisa mais maravilhosa quando a gente consegue juntar tudo isso, né? Só que sim, em alguns momentos do ano a gente pode ter alguns cuidados. Lá em casa, o protocolo que eu faço para a imunidade com as crianças é sempre em abril. Que eu já faço de propósito, que eu já sei que maio vai começar a esfriar, junho, julho. Então, em abril eu já começo própolis, cúrcuma, vai todo mundo tomando vitamina D. E aí pronto. É uma estratégia legal que você pode criar para si ou para os seus, né? Quem for mãe, pai e quiser cuidar das crianças também com isso. Criar esse protocolo para a imunidade um pouco antes. Para você já ir fortalecendo esse corpo antes de começar. Ó, a Eliane de Carmo, no Rio de Janeiro, mandou bom dia especial para a nutricionista de milhões, Elisa Lobo. A Mariana de BH deu parabéns para Elisa. Obrigada, e também Mari. pediu aí dicas para melhorar a disposição. Eu sei que no inverno a gente fica um pouco mais preguiçoso, né? Olha, Verdade adorei, isso é verdade. Tem alguma... Isso é verdade, porque levantar da cama nesse friozinho, e eu sempre falo que tudo bem a gente ter preguiça. Preguiça não é um sintoma de que seu corpo não tá bem. O excesso de cansaço é aquela preguicinha ali, mas aí você levanta e vai pra vida super bem, ok. Agora, se você tá sempre cansado, tem uma coisa errada. Não é normal tá sempre cansado. Nossa, eu acordei agora há pouco, já tô com sono. 10 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, já tô morrendo de cansaço. Tem uma coisa errada aí. Você chegar cansado 9, 10 horas da noite, ok. Você já tá cansado, o dia não tá nem na metade, tá faltando alguma coisa. Esse combustível não tá bom, esse corpo não tá saudável. Tem carência aí, a gente tem que investigar e descobrir o que está acontecendo, tá? Primeira coisa é isso, para saber o que é, antes de eu dar qualquer dica para o que vai resolver a sua energia. Então, se é uma coisa só de uma preguicinha, a dica que todo mundo mais me odeia quando eu dou é: entra debaixo de um banho gelado. Todo mundo me odeia quando eu falo isso, porque não tem nada que desperta mais. Você pegar uma água gelada por 3 segundos, você vai pra vida, você vai malhar, você vai render como você nunca rendeu. Mas aí, como eu não quero que vocês me odeiem, eu vou dar uma dica mais acessível, que é você acrescentar ou num shot, como a gente falou aqui, ou até no café mesmo, algumas especiarias que vão melhorar a sua energia. Por exemplo, canela, gengibre, guaraná. Gosto muito do guaraná cipó, que é um guaraná bem potente, bem forte. A gente usa um pouquinho ali. Eu coloco isso no café, eu chamo de café babadeiro. O meu café fica babadeiro. Porque aí eu tomo e, gente, eu vou pra academia assim, com toda a energia do mundo. Porque dá um gás. Já tem a cafeína do próprio café, né? Você põe ali a canela, põe o gengibre. Café eu sempre faço com canela. Já dá um saborzinho, né? Bom. Já muda o sabor, principalmente pra galera que gosta de verdade de café, que toma ele sem açúcar. Você dá ali um saborzinho diferente. O gengibre também vai ser um estimulante ótimo. E o guaraná é essencial. O cacau também é muito bom, cacau 100%. Bater tudo isso e, ó, você tá pronta pra vida. Anota essa dica aí, que essa dica é de milhões de verdade. E, Elisa, existem, assim, suplementos alimentares que podem ser úteis nessa construção da imunidade? Eu vou até juntar com a pergunta do João Paulo, que é de Contagem. Ele mandou o seguinte: tomar vitamina D todos os dias é bom pra imunidade?
Se você não for tomar sol, porque a gente vai sempre no natural, né? Se você não conseguir o natural, que é o único meio real, é o sol, que é essa média aí de 20, 30 minutos, num horário que a gente às vezes não pode ou não quer, porque sim, a incidência tem que ser do UVB, que é o beta, então tem que ser de 10 às 2 da tarde. E aí a gente já fica até com medo. Claro que são só 20 minutos, então vai ficar tudo bem. Vai, inclusive, te fortalecer. A gente não precisa ficar preocupado, assim, com câncer, por exemplo, que a gente tá falando de 20 minutos só. E o quanto isso vai te fortalecer, vai, inclusive, te proteger desse tipo de problema. Mas, se você não consegue, então, de uma forma natural, sim, suplementação da vitamina D diária, manter bons níveis. O que são bons níveis no sangue, sanguíneos ali, quando você faz o exame de sangue? De 50 a 80, 90. Esses são bons níveis, é muito importante falar disso, porque às vezes você pega o paciente que tá com 10, 15, 20, e aí tá sempre prostado, sempre cansado, a imunidade tá sempre baixa, muita dor na perna, e vários outros efeitos, porque a vitamina D, na verdade mesmo, ela é um hormônio, então é um precursor hormonal, que está relacionado com inúmeras outras funções do corpo. Então, a cascata que gera, ela baixa. Eu quase pego no colo quando eu pego o paciente, né? Ou ele me fala, normalmente você atende online, ele fala pra mim que tá com 10, 8, 15 de vitamina D. Eu falei, amor, como é que você tá aguentando a vida? Porque já não é fácil a gente aguentar a vida assim. Imagina lá, sem energia. Então, sim, suplementação de zinco no exame de sangue, aí, beirando 100. Selênio, muito importante também, magnésio, muito importante também. Tem vitamina C, que a gente falou aqui, se for necessário suplementar também, pelo menos no começo, né, para dar um boom na imunidade. Depois a gente consegue com limão, como eu falei também. Excelente. E eu acho que uma coisa que a gente tem que falar com relação a tudo, quando a gente fala de saúde, o ano inteiro, é o sono. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância do sono nessa história toda, porque não é só pra gente ficar bem descansado no dia seguinte. O sono faz muito mais coisa no nosso corpo, que vai ajudar nessa história toda, né? Sim. O sono é essencial para muitas coisas, né? Não só para descansar, o que é muito valioso, que a gente não deve de maneira nenhuma negligenciar, porque a gente tem um dia inteiro para cuidar no dia seguinte, então estar descansado é essencial, mas para as funções hormonais, né? Muitos hormônios são produzidos, sintetizados nesse período noturno. Então sempre que eu converso com alguém que me fala assim, nossa, eu durmo muito tarde, tá, eu durmo 1h da manhã, eu falo assim, olha, e se fosse meia-noite? Eu não vou te pedir para dormir 10, mas se todo dia você tiver 1 hora a mais de sono para essa produção hormonal sua, vai ser sensacional. Então, sim, vai te ajudar. E com isso, o seu corpo funciona melhor, né? Imagina seus hormônios todos funcionantes. Atua em tudo. Com certeza, inclusive na imunidade, mas em tudo. Tudo em você vai funcionar melhor. E a gente recebeu uma pergunta importante aqui também da Elisete Costa, desculpa. Ela disse o seguinte: quais sucos uma pessoa em tratamento oncológico pode tomar para aumentar a imunidade? No tratamento oncológico, claro, existe um protocolo específico, tá? Para cada caso. E que ajuda muito, 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 muito. Adoro trabalhar com paciente oncológico, porque como que a gente consegue melhorar essa imunidade? E aquele paciente que mal conseguia andar, tanto fraco por causa do tratamento, começa a ficar melhor. Isso é muito lindo de ver, como que a nutrição é poderosa, como que realmente é manter esse corpo forte. Porque se tem um paciente que está numa briga, é o paciente oncológico. E tem algum suco específico? Vários. Ela perguntou aqui? se pode, né? Fique sabendo que todos podem. Não tem uma verdura, um legume e uma fruta que você não pode só porque você é paciente oncológico. Pelo contrário. Então não fique com medo de nada. Não tem uma razão para não poder nenhum. Todos podem. Mas sim, eu gosto muito de inhame, limão, agrião e couve. Nossa, esse pra mim é o meu preferido. Mas tem vários, né? A gente podia ficar aqui falando vários sucos. Mas anota esse aí. Anota esse aí, Elisete. Inhame, limão, agrião e couve. Coloca um pouquinho de mel pra você conseguir beber. Que não vai ficar gostoso, não. E a Débora Mendes, de BH, quer saber sobre a creatina. É bom pra tudo, inclusive imunidade. Você recomenda aí a utilização diária, que a gente pode falar sobre a creatina pra Débora, de BH? A creatina é um xodó, assim. Ela tem um lugar especial no meu coração. Eu sempre tento que a gente pense na alimentação como alimentação mesmo, comida propriamente dito, mas em alguns casos a gente precisa suplementar porque a gente não consegue chegar nos níveis que a gente quer. Por causa da correria, a gente não consegue fazer um banquete, né? Quem está fazendo banquete no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar? Não estamos. E também, ainda que estivéssemos, nossa alimentação hoje tem muito agrotóxico, muito intoxicada, não tem os níveis que a gente gostaria que tivesse, na teoria teriam realmente. Então você come achando que tem X, na verdade tem menos da metade daquele X. Mas falando em suplemento, a creatina realmente é a minha preferida, porque ela é um aminoácido, né? Um pedacinho de proteína bem pequenininho, que é responsável por N funções no nosso corpo, assim,
sintetiza massa muscular, então é muito famosa nesse meio, mas muito mais do que isso. Paciente oncológico tem que usar creatina para o sistema imunológico, para evitar a perda de massa muscular também, porque tem uma perda. Pacientes acima de 60 anos, todos os meus pacientes acima de 60 anos eu indico, fazendo atividade física ou não, porque vai prevenir essa perda de massa muscular que acontece naturalmente com a idade. Ela é muito importante para aumentar os marcadores inflamatórios do nosso corpo. Então, assim, o que é isso? Melhorar a resposta à inflamação. Seu corpo responde bem. Você tem uma inflamação, o corpo responde. Se o corpo tem inflamação, ele vai lá e age. Então, ela ajuda essa resposta. Pacientes que, assim como eu, têm fibromialgia, essencial para o controle de dor. Pacientes que têm artrite, artrose, dores articulares, ajuda muito a controlar essas dores também. E ó, como a gente teve muita interação e viu que essa pauta é extremamente importante para o nosso público, vamos encerrar o nosso bate-papo dando dicas gerais aí, Elisa, do que o pessoal deve e do que o pessoal não deve fazer durante o período de frio e que sabe para o resto da vida. É pra vida, né? Então fica aí o meu conselho para vocês de buscar sempre o equilíbrio. Não tem nada que não pode, não tem nada que é proibido, nem a pizza, nem a bebida, nem o doce. Come, mas tira do dia a dia, porque isso vai te inflamar e vai te atrapalhar, ter todo tipo de resultado que você quiser, seja com imunidade, seja com estética, seja com saúde, seja o resultado que você quiser buscando, realmente não vai ser tão equilibrado com isso, mas deixa para uns 2 dias na semana, escolhe com carinho, com parcimônia, tira só do dia a dia e acrescenta. O mais importante é acrescentar, é menos sobre tirar e mais sobre colocar. Coloca, dá para o seu corpo, ferramenta, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, potente, ele sabe fazer o trabalho. Só que tá faltando ferramenta. Ele sabe subir a parede. Só que não tem ferramenta para ele, tem tijolo. Como é que ele vai subir uma parede se não tem tijolo? Então dá o tijolinho. Dá a argamassa, dá tudo. Dá a massa. Vamos dar a ferramenta. Qual é a ferramenta? São os nutrientes. Dá nutriente. Coloca a comida de verdade. Verdura, azeite, semente, as frutas. Lembra do que eu falei do limão? Rala um pouquinho da casca ali na saladinha. Vai dar um gostinho bom e vai subir sua vitamina C pra caramba. Se não puder tomar sol, suplemente, mas se puder, tome sol. Fique ali 20 minutos assim. Chá, gente, o chá é muito antioxidante. Coloca chá no seu dia a dia. Não menospreze o poder de um bom chá. Aí, se faltava informação pra gente fazer isso, não falta mais. Não vai ser por isso. Vai ser por isso. Elisa, muito obrigada por ter vindo participar com a gente. Ainda mais no seu dia. Então, mais uma vez, parabéns pra você. Muito obrigada. Eu também fico, porque eu estou fazendo hoje, no meu aniversário, meus 32 anos, o que eu mais amo fazer, que é divulgar a nutrição, que é o que eu realmente acho que eu vim nessa vida pra isso. Então, não tinha como esse convite não ser maravilhoso pra mim nesse dia. Obrigada.